Hoje voltei então para falar sobre um livro que talvez seja um dos mais comentados nesse YouTube e vocês vão já entender o porquê que eu disse isso, mas eu estou falando sobre A Metamorfose, do Kafka, Franz Kafka. Esse livro eu ganhei de presente do Hugo, ele me mandou recentemente, eu já fazia muito tempo que eu queria ler ele, então eu peguei logo de imediato. Como ele é fininho, eu consegui ler super rápido, mas eu parei em certa parte porque ele estava sendo muito travando aqui na garganta. Esse livro, como praticamente todo mundo já deve conhecer, é a história do Gregor Samsa e de como ele acordou um dia metamorfoseado num inseto monstruoso. É essa a primeira frase do livro, né? Que é muito marcante já por si só. Mas por que esse livro mexeu tanto comigo? Ele não é somente uma história sobre transformação, sobre uma metamorfose num inseto monstruoso. Ele pode ser feito, na verdade, de várias leituras, né? Há quem leia ele como meramente uma fábula, uma espécie de história fantasiosa, mas ele tem lá os seus gatilhos, na verdade, com situações muito delicadas, situações muito problemáticas da nossa sociedade. Quando eu li esse livro, eu consegui fazer assim N conexões com muita coisa que está no entorno da gente, porque quando a gente pega uma história como a dele, deixa eu explicar para eu poder me fazer entender depois. Nessa história, o personagem principal, que é o Gregor, acorda do nada, transformado num inseto, e ele começa a ter alguns problemas em casa porque ele precisa trabalhar. Ele é uma pessoa que sustenta toda a família, que é formada pelo pai, a mãe e uma irmã mais nova. Esse pai tem uma dívida com o atual chefe do Gregor, então é por esse motivo que ele trabalha tanto, para pagar essa dívida do pai. E ele tem toda essa responsabilidade nas costas, né, de pagar essa dívida, sustentar e manter a família, ele que é o provedor. O pai fica em casa, a mãe também, a irmã também, que tem uma vontade muito grande de estudar num colégio, uma espécie de reformatório, alguma coisa nesse sentido. E ele que segura isso tudo, né? Ele que empurra esse bonde inteiro sozinho. E quando ele se encontra nessa situação, ele não pode mais trabalhar, porque ele não consegue nem ficar de pé no primeiro momento. Ele fica meio que balançando na cama, porque as costas deles agora têm um formato arredondado e ele não consegue manter o equilíbrio. Aos poucos vão chegando pessoas lá dentro, o chefe dele chega, ou um representante dessa empresa, ele é caixeiro viajante, e ele percebe que as pessoas vão mudando o trato com ele, né? O próprio pai muda bruscamente a maneira como trata o filho, a mãe também. Essa irmã é a única que no começo ainda mantém um certo nível de proximidade com ele, mas depois ela também vai se modificando, ela vai se afastando dele por conta da aparência que ele vai tendo, vai assumindo, e o peso que ele vai se tornando para aquela família, porque eles têm que alimentar, eles têm que cuidar, eles têm receio de que ele se mostre para estranhos, né? Em um dado momento vão chegar inquilinos lá dentro, e eles têm medo que essas pessoas percebam ele, né, como um estranho, como uma figura que não é normal, e que isso assuste elas, porque isso assusta eles próprios. Então você imagina a dificuldade que não é para uma pessoa nessa condição. E aí que entra os gatilhos que eu falei. Eu não vi em nenhum momento esse livro como ele transformado num inseto, apesar de estar escrito assim lá. Mas eu vi essa transformação, eu vi essa imagem que ele passava para essa família e para essas pessoas como qualquer diferença, como qualquer necessidade, como algo muito particular do sujeito que possivelmente possa gerar uma espécie de estranheza, uma espécie de repugnância, uma espécie de atenção especial, cuidado especial mediante aquele quadro, aquela situação. Como, por exemplo, é muito comum, vocês com certeza já perceberam isso, ou já vivenciaram, ou sabem de algum caso, de idosos que passam por situações assim, extremas de cuidados que não são dada devida atenção, acamados, inválidos, a pessoas com uma doença mental, alguma necessidade que elas ficam realmente precisando de um apoio de uma outra pessoa. E é muito comum algumas delas, infelizmente, passarem realmente por uma situação muito complicada porque não tem esse zelo, esse cuidado assegurado pela própria família. Isso é muito triste, eu acho que por isso esse livro foi muito difícil para mim. Eu já trabalhei com algumas particularidades dessas de maneira bem próxima,
Então isso acabava me impactando mais. Eu acho que essa realidade, como era muito visível para mim, acabou gerando uma dificuldade na hora de ler esse relato. O Gregor, na verdade, ele lida muito bem com aquela situação, né? Claro, guardado as devidas proporções, mas a maneira como a família dele trata ele é muito estranha, é muito difícil de lidar, né? De você acompanhar a mudança que aquela família tem com relação àquele personagem que até então era tão querido, era um ente tão presente na vida daquela família, e agora ele é completamente repugnado, ninguém quer entrar naquele quarto, ele vive trancado, com chave, no escuro, ele não se alimenta mais, então o que é colocado lá dentro, ele come de restos de comida, ele come poeira, sujeira, ele vive debaixo de um móvel, com receio que a família veja ele, porque ele nota que a visão que eles têm a respeito desse filho mudou, eles não tratam mais do mesmo jeito, né? Então ele percebe o pai estranho, a mãe também, eles chegam a verbalizar que ele está numa situação deplorável, que ele precisa sair dali, que eles não podem mais continuar com a pessoa daquele jeito, e ele vai ter que lidar com isso da maneira como ele pode. O Kafka foi muito sagaz na maneira como ele construiu essa novela, né? Um texto muito curto, muito sucinto, muito objetivo, mas ele consegue ter um alcance assim gigantesco, porque a alegoria que ele construiu, ela é tão bem montada, ela é tão bem feita, né? Desde o momento em que surge essa diferença, surge esse acontecimento, esse estopim na primeira página logo, e depois a gradação que ele vai tomando à medida que a história vai passando, à medida em que esses personagens vão mudando. A irmã dele também, tipo, ela me irritou, ela me enojou, porque ela muda muito, e esse viés que ela assume ao final é muito chocante, mais até do que a própria transformação dele. Eu acho que talvez essa metamorfose seja a coisa mais aceitável para mim nessa história, mas o comportamento do pai, o comportamento da mãe e da irmã, que para mim não dá para aceitar, não dá para engolir. Por isso esse livro travou em um dado momento, eu tive que parar, e depois eu retomei no dia seguinte, quando eu estava com a cabeça mais tranquila, para poder absorver o que ele estava me trazendo aqui. É uma leitura mais do que recomendada. Eu acho que vale muito a pena, leitura rápida, mas muito impactante. Então fica aí a recomendação, caso você, por algum motivo, não tenha lido, assim como eu até então não tinha, A Metamorfose do Kafka. Faz algum comentário lá embaixo para me dizer o que você achou. Tenho muita curiosidade em ler os outros livros do Kafka também, o Carta ao Pai, que eu sei também que é muito forte, o Processo, então tem muita coisa aí pela frente, graças a Deus. Não esquece de avaliar o vídeo, faz algum comentário lá embaixo também se você quiser. Minhas redes sociais também estão lá no box, a gente pode conversar um pouco mais por lá. Obrigado por ter assistido e até mais.